Olá pessoal, estamos em mais uma videoaula, a de hoje sobre a origem da química, a introdução dos conteúdos que vimos até o momento. Para falarmos da origem da química, temos que falar sobre a teoria dos 4 elementos. Essa teoria foi proposta pelo filósofo grego Empédocles, que tentava explicar a natureza da matéria, e ele afirmava que todas as substâncias da época eram formadas por esses 4 elementos: o fogo, a água, o ar e a terra. Inclusive, criou até a simbologia, como nós temos aí na imagem. O fogo com o triângulo, a água o triângulo com a ponta para baixo, o ar o triângulo cortado e a terra o triângulo para baixo cortado. Sabemos que isso é impossível, mas foi o pontapé inicial para a pesquisa, a indagação de que as substâncias eram formadas. Mas qual a origem da química? Para falarmos da origem da química, temos que falar do trabalho dos alquimistas. Os alquimistas foram os primeiros químicos que habitaram a Terra. E inclusive na época não existia nem ciência química, tá? E eles queriam apenas 2 coisas: o elixir da longa vida. Quem bebesse desse elixir ia viver para toda a eternidade. Quem tivesse doenças incuráveis seriam curados. E a pedra filosofal: qualquer metal que tocasse nessa pedra viraria ouro. Eles não conseguiram, até hoje ninguém conseguiu, nenhuma coisa nem outra, mas pela insistência dos alquimistas foram descobertas novas substâncias. E eles deram uma contribuição fundamental na química, na área de laboratórios, nas vidrarias, onde eles confeccionaram, fabricaram, produziram novas vidrarias para fazer os experimentos que eles queriam. E aí deu esse grande impulso para a química. Vale salientar que muitos alquimistas foram perseguidos e condenados à morte, porque eles eram tratados ou confundidos como bruxos, que faziam bruxarias. E isso não era verdade. Bom, mas o que a química estuda? A química estuda a estrutura, composição e transformação da matéria. Então, estrutura, a composição e a transformação da matéria, baseado em métodos na observação de propriedades, nos experimentos e na elaboração de leis. Então, o que a gente deve saber? Química. Química estuda o quê? Para que eu estudar química? A química estuda estrutura, composição e transformação da matéria. Falando em matéria, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que está ao nosso redor, computador, o lápis, o caderno, nós, o ar, matéria. Viana, o ar é matéria? É. Quando a gente pega um balãozinho de aniversário, de festa, enche, ele ocupa aquele espaço. Pneu do carro, quando está murcho, você calibra o pneu e o ar ocupa o espaço. Então o ar tem massa sim e ocupa lugar no espaço. O que é corpo? Corpo é uma parte limitada da matéria. Então corpo tem limites. Por maior que seja a matéria, o corpo, ele tem limites. Ele tem o início e o fim. Então, um exemplo: vidro, matéria; pedaço de vidro, caco de vidro, corpo. E objeto? Objeto é um corpo que adquire forma e finalidade de uso. Então, com esse pedaço de vidro, eu faço um copo de vidro, um prato de vidro. Então, ouro,
matéria, barra de ouro, eu tenho um corpo, tem limite. Por maior ou menor que seja essa barra, ele tem limites. Então isso é um corpo. E dessa barra de ouro, fazemos uma joia de ouro, um relógio, uma pulseira, etc. Então nas figuras aí nós temos o exemplo. A substância, ferro, matéria. A chapa de aço, a chapa de ferro, ele é o corpo. E o portão de ferro, ou a grade de ferro, é um objeto. Ok? Então, matéria, corpo, objeto. A matéria apresenta duas propriedades fundamentais, que são as propriedades gerais e as propriedades específicas. As propriedades gerais são propriedades comuns a todo tipo de matéria. O que é isso, Viana? Significa dizer que toda matéria possui essas propriedades. Essas propriedades, elas não servem para identificar, distinguir, diferenciar uma matéria da outra. Por que não serve? Porque toda matéria possui essas propriedades. É aquela história do carro que eu falei para vocês em sala de aula. Tem um carro aí fora que está dando problema, deve ser de alguém. Aí como é o carro? O carro tem pneus, tem direção, tem motor. A gente não vai identificar de quem é o carro, porque todos os carros, por mais antigo que seja, tem essas propriedades. Tem que ter um motor, tem que ter uma porta, pelo menos a do motorista, tem que ter os 4 pneus. Então não dá para identificar, distinguir, diferenciar uma matéria da outra. Quem são? Botei aí as principais propriedades gerais. Massa. Para ser matéria tem que ter massa. Extensão, para ser matéria, tem que ter massa e ocupa lugar. Então a extensão é o volume que a matéria ocupa. Compressibilidade, a matéria pode ser comprimida em partes, bem aplicando uma força nela, ela é comprimida. E elasticidade, ela volta ao estado normal depois que cessa essa força. Isso é bom, um exemplo, com uma espuma, um elástico, você visualiza bem. Divisibilidade, toda matéria pode ser dividida em partes menores. Impenetrabilidade, 2 corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar do espaço. É aquele exemplo da água, do suco num copo, e você adiciona alguns cubos de gelo, e aí aumenta o nível da água ou do suco, chegando ao caso até de transbordar, se tiver próximo do limite. Então aí são as principais propriedades gerais da matéria. Aí nós temos as propriedades específicas. São propriedades particulares de cada tipo de matéria. Essas sim a gente pode utilizar para diferenciar, distinguir, identificar uma matéria da outra. Elas estão divididas em 3 grupos: as químicas, as físicas e as organolétricas. As químicas, relacionadas aos fenômenos químicos. Daqui a pouco eu chego em fenômenos. Exemplo: combustão, queima. Fermentação, confecção de pães, bolos, massas, a gente coloca fermento. A liberação de gás carbônico. Oxidação é a reação do oxigênio do ar com os metais, principalmente com ferro. Então aí estão relacionadas 3 exemplos de propriedades específicas da parte das químicas. Aí nós temos as físicas, relacionadas aos fenômenos físicos. Daqui a pouco eu falo sobre eles. Exemplo: ponto de fusão e ebulição. Cada substância tem seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Então eu posso identificar, diferenciar. Por exemplo, a água. O ponto de ebulição da água pura é 100 graus Celsius. Tá? Densidade. Cada substância tem sua densidade. E o que é densidade? É massa sobre volume. É uma próxima aula que a gente vai ver isso aí. Magnetismo, atração dos metais pelo ímã. Então isso aí, tivemos 4 propriedades relacionadas com os fenômenos físicos. Aí
específicas dentro da coluna de físicas. E temos as organolétricas, que são as propriedades relacionadas aos nossos sentidos, como o desenho aí, a figura representa bem didático, a visão, o olfato, o tato, o paladar, a audição. Então, pela visão eu posso diferenciar uma matéria da outra, pela cor, né, da substância, pelo olfato, pelo paladar, doce, azedo, salgado. A gente pode diferenciar. Então aí estamos as 3 lacunas das propriedades específicas: químicas, físicas e organolétricas. Se alguém perguntar, me dê um exemplo de uma propriedade específica, não vai dizer química não. Você vai citar, por exemplo, uma oxidação, uma fermentação, tá? Aí tem as 3 lacunas, ok? E agora, para finalizar essa primeira nossa videoaula, os fenômenos. E o que são fenômenos? É tudo aquilo que ocorre com a matéria. E os fenômenos podem ser químicos, são aqueles que alteram a estrutura da matéria, como disse lá na propriedades específicas, são aqueles que alteram a estrutura da matéria, que a gente vai falar sobre ele, formando novas substâncias. Então a gente costuma dizer que os fenômenos químicos, eles não têm volta, eu não posso reaver a substância. É o caso da combustão, que em química a gente chama toda queima, combustão, oxidação, reação do oxigênio do ar com a ferrugem, digestão dos alimentos, não tem como voltar. Você descasca uma maçã, uma banana, ela começa a ficar escura, uma reação do oxigênio com as frutas, e ali não tem como reverter. Então, fenômenos químicos são aqueles que não há volta. Se os fenômenos químicos são aqueles que não têm volta, os fenômenos físicos são aqueles que não alteram a estrutura da matéria, ou seja, não há formação de novas substâncias. Então, exemplo, cortar um objeto, como temos aí na figura, amassar uma lata, derretimento do gelo, toda mudança de estado é físico. Passou do estado sólido para o líquido, líquido para o gasoso para o sólido. A dica é essa: toda mudança de estado é físico, ok? Então, para diferenciar, fenômenos químicos altera a estrutura da matéria, há formação de novas substâncias. Fenômenos físicos não altera a estrutura da matéria, não há formação de novas substâncias. Ok, pessoal? Obrigado, beijo para vocês, saudades.